seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Momento Ciência do Crefito 3. O Momento Ciência é um podcast que convida pesquisadores da fisioterapia e da terapia ocupacional para apresentar para você que está na linha de frente da assistência os resultados dos trabalhos das pesquisas científicas que eles realizam e como isso faz sentido na sua prática. Aqui o podcast, a proposta dele é descomplicar a linguagem científica para que todo mundo possa compreender o processo de descobertas científicas que são realizados por meio da pesquisa acadêmica. Eu sou Mônica Farias, sou jornalista do Crefito 3 e hoje a gente está aqui contando com a presença da professora doutora Renata Hassui. Tudo bem, doutora? Oi, boa tarde, tudo bem, Mônica? Prazer estar aqui com vocês. Nossa, agradecemos demais. E a doutora Renata, ela tem um currículo enorme, mas eu vou destacar aqui alguns pontos só. Ela é professora do curso de graduação em fisioterapia e do programa de pós-graduação em ciências da reabilitação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É tutora do programa de residência multiprofissional em saúde da criança e do adolescente do Hospital Universitário da USP. Ela é também coordenadora da Liga de Fisioterapia em Neonatologia e Pediatria do Laboratório de Investigação Neurofuncional Neonatal e Pediátrica e do Grupo de Estudos e Pesquisa em Atenção ao Desenvolvimento Infantil. Esse é só um pedacinho do currículo. Doutora Renata, e sobre qual assunto a gente vai falar hoje? O que o artigo trata? Bom, o artigo que a gente vai discutir hoje, ele fala sobre o desenvolvimento de um checklist para avaliar os general movements, que são movimentos espontâneos do bebê, que a gente avalia mais ou menos até os 4 meses de idade e que vão revelar se o sistema nervoso do bebê está íntegro, se ele tem riscos ou chances de desenvolver algum problema, né, alguma alteração do desenvolvimento. Então, vamos agora falar sobre ciência. Doutora, primeira coisa que eu gostaria de saber, por que foi importante fazer esse estudo? Bom, acho que a gente tem que começar destacando um pouco a importância da gente avaliar precocemente os bebês. Né? Então, a gente sabe que muitas das doenças que depois a criança pode desenvolver, sejam elas assim, doenças resultantes de uma lesão neurológica, como uma paralisia cerebral, ou o que a gente chama dos transtornos do neurodesenvolvimento, como o déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno do espectro autista, né? Então, todas essas alterações de desenvolvimento que a criança pode apresentar, elas precisam ser identificadas precocemente para serem tratadas precocemente. Né? E a gente já tem hoje, né, a ciência já produziu muita evidência mostrando que lá nos primeiros meses de vida a gente já consegue saber se o bebê tem um risco para ter alguma alteração neurológica. Né? Então, dentre as ferramentas que a gente pode usar para avaliar o bebezinho, né, antes dos 4 meses de idade, os General Movements é uma delas. Né? Então, a gente precisa, acho que as ferramentas mais precisas que a gente tem para poder detectar um risco da criança ter uma paralisia cerebral são os General Movements, um exame de imagem e o exame neurológico. Os 3 associados dão por volta aí de 98% de chance da gente acertar se a criança vai ter ou não uma paralisia cerebral. Isso é muito importante. Né? Então, quanto mais cedo a gente detectar, mais cedo a gente pode começar um programa de intervenção para essas crianças e melhorar a qualidade de vida delas, né? Melhorar o desenvolvimento. Eventualmente, algumas crianças nem chegam a desenvolver alterações motoras. Né? Então, isso é muito importante. Então, uma das principais coisas que a gente usa é essa avaliação pelos General Movements, né? Então, que são movimentos espontâneos do bebê, a gente simplesmente observa o bebê e até então, até a criação, né, dos checklists, né, essa avaliação ela era puramente qualitativa. Então, a gente classificava
né, de acordo com algumas categorias de movimento. E essa criação desse checklist, por exemplo, permite quantificar. A criança ganha uma pontuação, né? E a partir dessa pontuação, a gente consegue ver realmente como que a criança está em termos de comprometimento dos movimentos, né? Acho que uma outra coisa importante a partir do desenvolvimento desse checklist é que ele pode ajudar quem tem um pouco menos de experiência na avaliação dos General Movements a identificar os padrões de movimento. Então, cada item lá do checklist ele é bem explicativo. Então, você vai ver se a criança, por exemplo, ela faz combinação de movimentos, né, nos 3 eixos e planos, né? Por exemplo, movimentos de flexão, com extensão, junto com adução, abdução, rotações, né? Então, por exemplo, aí a gente já tem uma facilitação do olhar, né? Então, de repente, quem está avaliando não prestou muito atenção em algum dos itens, mas a hora que vai preencher o checklist, fala, peraí, deixa eu voltar lá no vídeo, deixa eu ver como é que está mesmo esse componente aqui, da combinação dos movimentos nos 3 planos e eixos, e aí ele preenche, né, o checklist. Então, é um guia também. Você falou em vídeo. Como é que foi desenvolvido o estudo? Então, o estudo, nós filmamos, né, muitos pacientes, muitos bebês, na primeira fase, né, ou melhor, na segunda fase, né, dos General Movements, porque a primeira fase ainda é a fase pré-termo, inclusive os General Movements eles já existem, esses movimentos espontâneos dos bebês, eles já existem mesmo intraútero, né? Então, lá pela 10ª semana de idade gestacional, o feto ele já começa a apresentar esses movimentos. Então, a gente avaliou esses movimentos aí na primeira fase, né? Após o nascimento, mesmo dos bebês prematuros, e na primeira fase, na segunda fase, que seria a primeira fase pós-termo, né? Que é a fase do primeiro mês de vida, mais ou menos, né? Até a 6ª semana de vida. Essa é a primeira fase do pós-termo. A primeira fase do pós-termo, Sim. né? Então, nós ficamos na primeira fase geral e na primeira fase do pós-termo, né? Então, na verdade, é a fase, né, onde a gente já pode, logo que o bebê nasce, já logo nos primeiros dias, semanas de vida dele, a gente já consegue avaliar esses bebês. Então, a gente filmou muitos bebês, eu nem me lembro quantos foram ao todo, né? E a gente selecionou alguns deles, tanto os prematuros quanto os nascidos, né, depois do termo. E nós fomos descrevendo todos os itens importantes para serem avaliados na avaliação pelo General Movements, né? E aí, então, criamos a escala. Esse foi um projeto de mestrado de uma aluna minha do laboratório, que é a Carolina Aizawa. E nós, então, criamos primeiro a escala. Aí, a gente aplicou nesses vídeos, né? Então, o bebê ele tem que ser filmado para a gente poder ir, voltar, analisar com calma, né? E aí, então, nós pegamos profissionais que tinham formação, capacitação para aplicar esse método do General Movements, e eles foram lá preencher a escala e a gente foi fazendo os ajustes necessários para que a escala pudesse realmente refletir o que estava acontecendo com o bebê. Né? E como é que foi o processo? Eu fiquei curiosa em relação ao processo de filmagem, porque você... Tudo bem, né? Hoje está tudo mais facilitado, não precisa de um monte de equipamento como a gente tem aqui, mas, de qualquer forma, é uma interferência no ambiente que pode provocar uma interferência no comportamento do bebê. Isso é possível, não é possível? Pode dar um viés no estudo? De que forma isso acontece? Como a gente tem um roteiro, né? A gente tem algumas regras e alguns cuidados que a gente tem que tomar antes de filmar o bebê, né? Então, primeira coisa é o estado comportamental que ele está. Então, ele não pode estar chorando, ele não pode estar com fome,
né? Por exemplo, dormindo, né? Então, a gente toma alguns cuidados para filmar o bebê no momento certo, né? Então, por exemplo, 1 hora antes dele mamar, que ele está saciado, mas não está com fome ainda, né? Já ainda não está, desculpa, ele não está pós-prandial, acabou de mamar, então está com sono, né? E também não está com fome. Então, é nesse momento que a gente filma, né? Mas uma coisa muito importante da filmagem é que não pode ter interferência de ninguém. Então, é a movimentação espontânea do bebê. Então, o máximo que a gente faz é tirar a roupinha do bebê e posicionar ele onde ele estiver. Então, alguns bebês são filmados na UTI, por exemplo, né? Então, a gente vai lá, simplesmente a gente ajeita o bebê ali na incubadora, né? Ou no leito, onde ele estiver, né? Então, mesmo os bebês internados ainda, hospitalizados, eles podem ser filmados, né? E quando o bebê vem para a gente, por exemplo, no consultório, né? Na nossa clínica, no hospital, no ambulatório, aí a gente também coloca ele ali bem posicionado, alinhado e simplesmente filma de cima, avaliando os movimentos espontâneos dele, sem interferência nenhuma. Então, não pode ter interferência de ninguém. Tem que ser espontâneo. Levou quanto tempo esse processo de filmar, entre a seleção das crianças e o término das filmagens? Seleção, há mais ou menos uns 2, 3 anos, por aí. 2, 3 anos? É. Nossa, que foi mais ou menos é isso. Longo, hein? Bastante longo. E depois, a partir da conclusão das filmagens, como é que é feito o trabalho? Como é a continuidade desse trabalho, depois que terminou as filmagens? Então, aí a gente distribuiu os filmes, a versão preliminar da escala, né, para os avaliadores. Porque esses 2, 3 anos é só preparação, né? E nós, enquanto isso, a gente estava desenvolvendo a escala em paralelo. Quando a gente teve todos os filmes na mão, teve muitos que a gente não usou, né? E aí, quando a gente selecionou os filmes, a gente selecionou os examinadores, eles passaram por uma explicação. Eles já sabiam da técnica, já sabiam aplicar a técnica, já tinham formação na técnica dos General Movements, né? Então, a gente só explicou o que eles deveriam fazer, né, na hora de preencher a escala. E eles levaram para casa 30 vídeos e chumaço de escalas para pontuar. Teve uma outra coisa que a gente não colocou no artigo, é que nós testamos também várias formas de pontuação, né? Então, ali na escala, que foi a versão definitiva, a pontuação ela é do tipo sim ou não. Mas nós também testamos pontuações em gradientes, né? Por exemplo, de 1 a 5. Então, o examinador ele tinha que avaliar o quão frequente era aquele movimento da criança. Se a criança fazia sempre, se a criança fazia a maior parte das vezes, se fazia só às vezes, pouquinhas vezes ou nunca. Ou seja, numa escala de 5, e também avaliamos numa escala de 3. Nunca, às vezes e sempre. E aí então, os examinadores que participaram do estudo, eles tiveram que preencher 3 escalas para cada vídeo que eles analisaram. Então, foi um trabalhão para eles. E depois a gente submete tudo isso a várias análises estatísticas, e aí o estatístico ele comparou a eficácia dessas 3 formas de pontuação. Sim. Se era mais eficaz pontuar sim ou não, se era mais eficaz pontuar como nunca, às vezes e sempre, ou se era mais eficaz pontuar em 5 categorias. E a gente descobriu que era mais eficaz pontuar em 2 categorias. Em 2 categorias? Sim, que foi a versão final. Olha que interessante, porque eu imaginei que a de 5 categorias seria, acho que talvez por proporcionar mais nuances, acabou sendo menos precisa? O que acontecia é que ficava confuso, às vezes as pessoas ficavam na dúvida, mas qual será que é a diferença? Ficava mais complexo, né? Qual será que é a diferença entre às vezes e frequentemente? Né? Então, a escala ficava um pouquinho mais trabalhosa, né? E não deu... Em 2 categorias era sim ou não? Sim ou não.
que é 50 sim, 50 não. Então, mas é mais preciso, até pela proposta da quantificação e não da qualificação, né? Porque até com essa de gradiente, acaba tendo um elemento qualitativo. Que eu imagino que vocês estavam buscando a quantificação e não o qualitativo. A quantificação, exatamente. Né? Porque para a gente na pesquisa, a gente que gosta, né, de fazer teste estatístico, às vezes a gente precisa de números. Né? Então, às vezes, a gente quer comparar uma escala com a outra e as duas são numéricas. E no caso desse método, né, na maior parte das vezes, a gente estava usando o qualitativo. O movimento está bom ou não está? Está normal ou está anormal? Né? Então, ter um número, às vezes, para produzir algum trabalho científico é importante. Foi quanto tempo de cada um dos avaliadores na avaliação dos vídeos e das escalas? Eu nem sei dizer. Foram muitas horas. Foram quantos avaliadores? Foram muitos avaliadores, mas na versão final a gente inseriu 3 avaliadores. E após o término desse processo de avaliação, foi descoberto, foi constatado pelo estatístico que a versão com duas respostas, duas opções, era mais precisa. A partir daí, para onde foi o estudo? Então, a partir daí, a gente foi para a construção mesmo, né, do artigo científico. Né? A gente, então, fez toda a análise dos resultados do estatístico e a gente sempre faz, né? Em ciência, a gente sempre faz. É muito importante a gente fazer, né, uma análise do material que está sendo entregue para a gente e uma aplicabilidade clínica. Né? Então, a gente, de novo, foi lá, foi feito um manual que a gente ainda não publicou, que está em fase de publicação, né? Para explicar tudo, como aplicar a escala, como filmar o bebê, esse tipo de coisa. Então, a gente construiu todo esse material escrito e aí saiu a publicação. Aí, assim, para quem não está acostumado com publicação, é uma saga mesmo, né? Então, porque a gente escreve, a gente passa para o inglês, aí a gente manda para uma revista, a revista não gosta, a gente tem que mudar as coisas, a gente às vezes muda de revista, né? Até que o estudo sai publicado. Então, nesse processo de publicação, a gente também demora muito tempo. Foi quanto tempo até a publicação? Nossa, eu não me lembro exatamente, mas também pegou pandemia, porque eles saíam em 2021 e esse trabalho a gente finalizou antes disso, mas também teve o fator pandemia aí no meio. Sim. E como foi o resultado? Vocês fecharam em 3 avaliadores. É possível comparar qual foi a percepção e a aceitação e a validação pelos 3? Foi unânime? Como é que foi? Sim, a gente avaliou, né, a aceitabilidade, né, a usabilidade, digamos assim, da escala. E dessa versão eles acharam que ela estava boa de ser usada. Você, pesquisadora, autora do estudo, o estudo era de uma orientanda sua, mas você era orientadora. Ao final de toda a avaliação, vocês encontraram pontos que vocês poderiam ter modificado, ter feito diferente para ter um resultado mais preciso? Ao final, antes de publicar, não. Mas hoje, já usando há alguns anos o instrumento, sim, nós já estamos pensando em fazer uma versão revisada. Aperfeiçoando, porque todo o instrumento, o tempo contribui. Não é que ele vai diminuir os resultados, mas vai contribuir com o aprimoramento. Sim. Quanto mais usa, né? Isso a gente vê em vários instrumentos, né? Então, os instrumentos, eles costumam ter as versões, né? Versão 1, versão 2, né? E muitas vezes, por exemplo, tem uma escala de desenvolvimento que a gente usa muito, que é a nossa escala padrão ouro, ela está na 4ª versão. E às vezes mudam coisas assim, mudam testes inteiros, né? Testes que acabam saindo. Então, às vezes é um ajuste muito pequenininho de uma palavra, às vezes é um teste todo que acaba indo embora, né? Sendo substituído por outro. Então, isso eu acho que esse aprimoramento dos nossos instrumentos clínicos, ele é constante.
E durante todo o processo de avaliação desse checklist, desde a construção, na verdade, do desenho do trabalho, da pesquisa, até o final, até a conclusão, vocês enfrentaram problemas? Eu gosto de perguntar isso, porque sempre a pessoa acha, não, o pesquisador trabalha fácil, ele senta lá, ele fica escrevendo. Vocês encontraram problemas no caminho? Nós enfrentamos vários problemas. Então, nós estamos num hospital público, que é o hospital universitário, né? Que a maior parte dos bebês, eles vieram do hospital universitário. Então, às vezes, problemas desde você não conseguir encontrar com a mãe do bebê para poder conversar, explicar o estudo, para que ela pudesse, então, concordar ou não em participar. Desde esse tipo de problema a gente enfrentou, né? Então, teve bebê que a gente deixou de filmar porque a gente não encontrou a família. Não conseguíamos encontrar, né? O horário que às vezes a família tinha que estar lá, às vezes a gente ia, a família não ia. Nossa. Ou então, o contrário, a família estava lá, a gente não conseguia ir, né? Então, teve desde esse tipo de problema. Infelizmente, o hospital universitário ele passou por um período, algumas gestões anteriores, assim, de desvalorização. Então, muitos profissionais acabaram indo embora, né? Então, a gente acabou até tendo uma redução do número de bebês no hospital. Nossa. Então, a gente teve vários problemas. Costuma ter alguns probleminhas. Mas superaram e conseguiram concluir o estudo. Sim. E eu gostaria de saber, que, na verdade, que você falasse com o profissional de que forma ele pode se beneficiar do estudo que vocês fizeram. Aí você vai conversar com eles. Bom, primeiro, eu acho que todo mundo que tem oportunidade de estar em contato com os bebês, e aí eu não estou falando só do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, eu estou falando de todos os profissionais da área da saúde, médico, enfermeiro, nutri, fono, todos os profissionais, né? Então, é muito importante que a gente possa avaliar precocemente o bebê para a gente já poder inserir esse bebê num programa de intervenção precoce. Então, a gente sabe o quanto que a gente pode, de fato, melhorar a vida dos bebês, né, das crianças, qualidade de vida, funcionalidade, evitar que desenvolvam problemas motores, cognitivos até também. Né? Então, a detecção precoce ela é importantíssima para a vida do ser humano. Né? Para quem costuma aplicar alguma avaliação nos bebês, esse checklist ele pode ajudar a guiar, né, as pessoas que não estão tão acostumadas a aplicar essa avaliação ainda. Então, é também um instrumento, digamos assim, com uma certa função educativa, porque explica o que deve ser observado, né? E está lá gratuitamente a publicação, né? Pode ser acessada facilmente. E então eu acho que ela é de livre acesso. Então eu acho que os profissionais eles podem, até por curiosidade, abaixar, né, o artigo, dar uma olhada, né? A gente estava até conversando aqui, né, que infelizmente ou felizmente, né, a publicação ela está em inglês, né? Isso é muito bom porque ela pode atingir públicos, né? A gente tem, por exemplo, um grupo no México que está começando a estudar esse checklist, né? Então as pessoas escrevem para a gente, mas por outro lado, às vezes é um pouquinho mais difícil para quem não está dominando tanto assim o inglês. Né? Mas, de antemão, a gente tem a versão em português e a gente posso me disponibilizar, ou até não sei se é possível deixar aqui no site do CREFITO, enfim, mas eu posso me disponibilizar a divulgar e disponibilizar para as pessoas a versão em português também. Né? E já vai sair um manual também, né, para aquelas pessoas que eventualmente tiverem dúvidas, um pouquinho mais de dificuldades. O que vai ter no manual? Toda a explicação, desde como você prepara o bebê, e preparar o bebê desde a hora que ele chega, né, para avaliação. Então, que horas que ele tem que ser avaliado com relação
ao horário que ele se alimentou, vai se alimentar, que roupinhas que a gente deixa, a que distância que a gente vai deixar o celular, porque a gente filma com o celular mesmo, não precisa ter nenhum equipamento, nada mais sofisticado, é o próprio celular que a gente usa, né? Até como pontuar a escala, né? Como usar a escala. Então, desde o começo, em que momento você recebe o bebê, até o final, né, da aplicação da escala. Então, tudo isso tem lá no manual. Quer dizer, depois do trabalho sofrido de vocês vão entregar um material mastigado para o profissional poder aplicar na sua prática. Essa é a ideia. Nossa, perfeito. Essa é a ideia, né? Sim. Perfeito. Então, com essa fala tão boa da doutora Renata, né, falando que vai ter uma ferramenta para vocês aplicarem a escala o checklist, a gente termina aqui mais um episódio do Momento Ciência do CREFITO 3. Eu agradeço você que acompanhou esse programa, esse episódio. Você que valoriza a ciência para poder fazer do seu fazer profissional algo mais qualificado e o mais perfeito possível pelo seu paciente. Agradeço a doutora Renata Hassui. Muito obrigada pela participação. Pelo convite. Espero poder atingir o máximo de bebês para a gente poder, de fato, fazer uma diferença na vida dessas criancinhas aí, que futuros seja, adultos. A palavra está sendo espalhada. Estamos divulgando e espalhando a palavra. Então, até a próxima edição do Momento Ciência do CREFITO 3. Obrigada.